Olá, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, seguidores do nosso TikTok. Nesta manhã, segunda-feira, nós estamos mais uma vez nas redes sociais para trazer uma palavra de estudo escatológico, né? Nós já começamos a falar sobre alguns acontecimentos escatológicos. Eu já falei que o termo escatologia não se encontra na Bíblia, mas é um termo de origem grega que significa estudo das coisas futuras. Nós já falamos do arrebatamento da igreja, falamos do período da grande tribulação, falamos sobre as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia chama de parousia de Cristo, né? Um termo de língua grega. Parousia significa a manifestação de Jesus Cristo em glória, né? Porque a segunda vinda, ela será em duas fases. Primeira fase, o arrebatamento. 7 anos depois da grande tribulação, acontecerá a segunda fase da segunda vinda, que é a manifestação de Jesus Cristo em glória. No final da grande tribulação, o remanescente de Israel será cercado pelas confederações do anticristo. O próprio profeta Zacarias, no capítulo 14, ele vai falar que o Senhor naquele dia vai ajuntar todas as nações. Capítulo 14, versículo 2 diz assim: o Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo que estiver nas casas será levado embora, as mulheres violentadas, e a metade dos moradores será levado para o cativeiro. Outros poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar com essas nações como lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então o grande vale correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em dois, metade do monte se afastará para o norte e outra metade para o sul. Então essa profecia bíblica, ela vai se cumprir por ocasião da segunda fase da segunda vinda. Israel vai estar cercado pelos exércitos do anticristo. Então os judeus vão clamar pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac e pelo Deus de Jacó. Então vai acontecer o que está escrito no capítulo de número 24, né? A Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? O sinal do Filho do Homem. A Bíblia diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as potências do céu serão abaladas, as estrelas cairão do céu. Então Jesus se manifestará em glória, montado no cavalo branco, vestido numa veste salpicada de sangue, diademas de ouro na sua cabeça, e escrito na sua coxa direita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, seguido de uma multidão em cavalos brancos, que é a sua igreja glorificada, e já passou pelas bodas do Cordeiro, pelo tribunal de Cristo, e a igreja desce glorificada com Jesus também para julgar as nações e estabelecer o milênio. Então Jesus a Bíblia diz que ele vai aniquilar o anticristo e o falso profeta pelo resplendor da sua glória e pelo sopro da sua boca. Está lá em Tessalonicenses, quando o anticristo sentar no trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Que o anticristo é um homem de carne e osso, que personifica Satanás, né? Ele vai sentar no trono em Jerusalém, depois de ter feito o pacto com Israel, querendo parecer Deus. Mas no final da grande tribulação, Jesus vai ouvir o clamor dos filhos de Israel. E o profeta Zacarias, ele profetizou essa vinda gloriosa, essa vinda manifesta, visível de Cristo,
quando ele diz, amados, que quando Jesus vier, ele virá com as mãos, os braços estendidos, né? E o profeta faz a pergunta como se fosse o povo de Israel, dizendo: que feridas são essas nas tuas mãos? Jesus virá com as mãos assim, ó. Então Jesus vai responder: essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. O mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Mas todos quantos o receberam, receberam também o direito de ser chamado filhos de Deus, tá certo? Então Israel rejeitou Jesus como Messias, mas quando Jesus vier na segunda fase, da segunda vinda, que se manifestar no céu para destruir os exércitos do anticristo, né? A Bíblia diz que quando Jesus descer, ele vai jogar uma praga no exército do anticristo, que a língua dos soldados vai apodrecer na boca, e os olhos dos soldados vão apodrecer nas suas órbitas. Os abutres, né, vão comer muita carne de soldados. E Israel passará 7 meses para sepultar os mortos que morrerão nessa luta, nessa batalha do Armagedon, que Jesus vai travar com o anticristo. Mas a guerrinha é café pequeno. Só um anjo matou 165 mil assírios, assim em poucos minutos. Então essa batalha de Cristo com o anticristo vai se dar no vale de Gisrael, no vale do Armagedon. Então Jesus desce no Monte das Oliveiras, o monte será fendido bem no meio, uma parte para o norte, uma parte para o sul, se fará um vale muito grande chamado Vale de Gisrael, Vale do Armagedon. Aí Jesus desce, né? Aí Jesus desce para julgar as nações que saíram na grande tribulação. Aí aqui no capítulo 24 está dizendo assim, versículo de número 15, juízo final. Deixa eu encontrar bem aqui para me ler bem direitinho para vocês. É o versículo de número 31. Quando o Filho do Homem vier como rei, é que Jesus agora virá como rei. Quando ele veio como Messias, foi rejeitado por Israel, montado num jumento, entrou em Jerusalém. Mas agora ele veio montado num alazão. Na primeira fase na primeira vinda de Jesus, ele veio montado no jumento, agora ele veio montado no alazão branco, no cavalo branco. Na primeira vinda, Jesus foi humilhado, dessa agora ele vai ser glorificado, certo? Jesus veio como homem, na segunda ele vem como Deus. Então a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e vocês me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que o vimos, Senhor, como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastam-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois eu estava com fome e vocês não me deram